Pessoal, uma boa noite a vocês nessa live, ou depende do horário que você for assistir, pode ser um bom dia também ou uma boa tarde. Aqui é o irmão Alexandre, tá? Nós estivemos na manhã deste feriado e na tarde desse feriado, ministrando uma palavra sobre as 70 semanas de Daniel. Baseado nisso, eu resolvi, até mesmo porque a bateria do celular acabou e faltou mais ou menos uns 30 minutos do estudo bíblico lá onde eu estava ministrando. Baseado nisso, então, eu resolvi fazer do zero, refazer do zero esse estudo de novo. Só que em vez de ser no público, lá na igreja, que foi com o auditório, com as pessoas todas assistindo, eu vou fazer agora no ritmo de live. Tá bom? Você que tem a sua Bíblia aí, eu quero que você abra comigo no livro de Daniel, no capítulo de número 9. O assunto que nós vamos tratar vai ser as 70 semanas de Daniel. Então eu quero que você abra comigo em Daniel, capítulo 9, e nós vamos ler os versículos do 24 até o 27. Tudo bem? O que está escrito então? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias. O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Esta passagem do capítulo 9 do livro de Daniel, do versículo 24 ao versículo 27, é chamada dentro do âmbito teológico a passagem que fala das 70 semanas de Daniel. Por que 70 semanas de Daniel? 70 semanas de Daniel é porque é o tempo do fim que foi revelado a Daniel, das coisas que vão acontecer até os tempos do fim. Tudo bem, pessoal? Amém até aqui? Irmão Ney Matias, Deus abençoe sua vinda aqui, irmão. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Então, as 70 semanas, trazendo uma reflexão, seria mais ou menos o seguinte. Essa profecia das 70 semanas é a principal profecia da Bíblia, de todos os eventos relacionados aos fins dos tempos. Por quê? Porque é ela que vai desencadear todos os escritos proféticos
E para você entender, por exemplo, Mateus 24, Mateus 25, Apocalipse 19, Zacarias 14, Lucas 19, Lucas 17 e todas essas passagens proféticas, você precisa entender essa passagem aqui da Bíblia, porque essa passagem aqui de Daniel 9 é um resumo de tudo aquilo que se expande dentro das outras passagens da Bíblia. Amém até aqui, pessoal? Prosseguindo então, o que acontece? Dentro dessa profecia bíblica sobre as coisas do futuro, vai falar o seguinte: primeiro, haverá o decreto para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Depois, a primeira vinda do Messias, a segunda vinda do Messias, que o Messias é quem? É Jesus Cristo. A palavra Messias significa o escolhido, porque no Antigo Testamento, reis, profetas e sacerdotes, escolhidos por Deus, eram derramado óleo sobre a cabeça deles, simbolizando que eles tinham um chamado especial e tinham a presença do Espírito Santo. Então, essa é a ideia de Messias, o escolhido de Deus para trazer a salvação. No Novo Testamento, essa palavra Messias é Cristo, que nada mais é do que aquele que é derramado óleo, que é o quê? Aquele que tem a presença do Espírito Santo, Jesus o Salvador. Irmão André Tateishi, meu amigo de anos e anos, Deus te abençoe, presbítero da Casa do Senhor, pregador, filho do nosso mestre, pastor Carlos. Tá aí o irmão André. Deus te abençoe, irmão André. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, tem a ver então com essa vinda do Messias e essas semanas, que a palavra hebraica Shavuá é uma unidade de 7 anos e cada semana é um ano. 70 semanas, 70 anos. Mas não 70 anos corridos, mas sim 70 semanas de anos, que vai dizer o quê? 490 anos. Esses 490 anos foi o tempo determinado por Deus para que o Messias viesse para virar-se o rei em todo Israel e em toda Jerusalém. Dentro desse estudo, a gente vai entender que esses 490 anos, a última semana desses 490 anos, que é os últimos 7 anos, ela foi brecada, porque o povo de Israel rejeitou Jesus como Messias, Deus deixou brecado o trabalhar dele com Israel, entrou o tempo dos gentios, abriu-se a porta para os gentios, e enquanto Deus não volta a tratar com Israel, nós vivemos a dispensação da igreja. E quando cessar a dispensação da igreja com o arrebatamento da mesma, Deus voltará a tratar com Israel para acontecer a última semana, que seria o quê? A grande tribulação, para que eles venham se converter e reconhecer que Jesus é o Messias, e então Jesus vem para implantar o seu reino a partir de todo o Israel. Amém até aqui? E dentro dessas 70 semanas, ou esses 490 anos, precisa acontecer algumas coisas. Primeiro, a transgressão de Israel será extinta. Não se esqueça que Daniel capítulo 9, como todo o Antigo Testamento, são escritos exclusivos para Israel. Não tem nada para a igreja, porque a igreja ainda não tinha nascido e é um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento. Isso aqui tem que ficar muito claro para você não se confundir. E todas as vezes que aparece no Antigo Testamento a questão de gentios se convertendo e sendo abençoado pelas promessas e pela aliança de Israel, isso é sempre levado no período milenar, onde todas as nações serão abençoadas.
Isso aqui não tem a ver com a era da igreja. A era da igreja é um mistério que começa a se desvendar quando Israel nega Jesus como Messias, nega a oferta do reino. Então esse reino é brecado e Jesus diz para eles: eu só voltarei para reinar em vocês quando vocês disserem, bendito o que vem em nome do Senhor. E eles só dirão que bendito o que vem em nome do Senhor no período tribulacional. Quando a igreja já tiver sido arrebatada, eles estiverem na grande tribulação e vão reconhecer que o anticristo não era Messias deles coisa nenhuma. O anticristo não era o ajudador deles coisa nenhuma. Aí eles vão clamar. Então Jesus Cristo vai vir dos céus com a igreja, com os seus anjos, destruir os inimigos e implantar o seu reino milenar. Irmão Felipe Souza, Deus te abençoe também nesta noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Então vamos lá. É para cessar a transgressão. É para os pecados de Israel serem terminados. É para ser feita a justiça pela iniquidade. Ponto 4. A justiça eterna virar uma realidade. A profecia ser selada. E o lugar santíssimo ser ungido. Essas 6 coisas só serão cumpridas após a vinda do Messias, quando Israel reconhecer que ele é o Salvador. Então isso daqui nada tem a ver com a igreja. Amém, pessoal? Tudo bem até aqui? Continuando aqui então, esses 490 anos é o seguinte, essa contagem de semanas, elas vão começar quando começou quando foi dado o decreto para que o povo de Jerusalém, que estava cativo, pudesse voltar para a cidade para edificar a cidade. A partir desse momento, começaria a vigorar as 70 semanas, que foi mais ou menos 445 a.C. E, na época de Jesus, quando Jesus entrou, montado num jumentinho, e o povo disse, bendito que vem em nome do Senhor, as 69 semanas terminaram. Acontecendo isso, para ser inaugurada a 70ª semana, era necessário primeiro que fosse tirado o Messias, no caso a morte de Jesus, fosse destruído a cidade e o templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e mais uma coisa deveria acontecer, que não está revelado no Antigo Testamento, mas está revelado no Novo, que é a era da igreja. Então, quando essas 3 coisas findarem, Deus volta a tratar com Israel. E a semana de número 70 será inaugurada, quando o anticristo fizer um tratado de paz de uma semana, que na verdade são 7 anos, para que Israel volte a construir o seu templo e volte a poder a adorar. Isso só acontece quando a igreja for arrebatada e for revelado o iníquo. Amém até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Tá tudo bem? Posto esse primeiro ponto, de uma revisão, uma síntese de tudo que vai acontecer, agora nós vamos entrar propriamente no estudo das 70 semanas de Daniel. Para a gente entender as 70 semanas de Daniel, é necessário a gente entender o contexto de Daniel e do livro de Daniel. Tudo bem, pessoal? Primeira coisa, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Esse é o significado do nome de Daniel. Todas as vezes que você ver El na Bíblia Sagrada, é o nome de Deus. E como que vem depois,
é exatamente alguma qualidade que Deus tem. Então, Daniel, Deus é o meu juiz. Tudo bem até aqui? Quando Israel entrou no cativeiro de Babilônia, na primeira deportação, ou na primeira leva dos israelitas escravos, como escravos, Daniel foi junto. Segundo Daniel capítulo 1, versículo 3, Daniel era de descendência real. Olha que informação interessante para nós. Isso aconteceu no ano 605 a.C. E Daniel lá recebeu um nome babilônico, que é Beltesazar, que significa Bel protege a vida do rei. Ou seja, ele foi apelidado com o nome pagão. Mas nós o chamaremos de Daniel, porque este é o nome do qual nós conhecemos. Então, pessoal, resumindo um pouquinho esse pano de fundo da historicidade dos escritos de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6 de Daniel, vai ser mostrado a história da época de Daniel. Do capítulo 6 ao versículo 12 do livro de Daniel, vai ser revelado as profecias que devem acontecer e os reinos que viriam até o fim dos tempos. Amém, pessoal? Tranquilo até aqui? Posto agora essa questão, nós vamos agora para a terceira parte, que é o estudo das profecias propriamente ditas. Então, Daniel capítulo 9, do 24 ao 27, que é conhecido como as 70 semanas de Daniel, é crucial para a gente entender as profecias, por exemplo, de Mateus capítulo 24, que fala sobre o período de grande tribulação, é a 70ª semana de Daniel. Mateus 25, que é o julgamento dos bodes e das ovelhas, é o que acontece depois da 70ª semana de Daniel, onde o rei Messias, Jesus, implantará seu reino milenar. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, como é que vai ser o reinado do anticristo nessa 70ª semana de Daniel. Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 18, é tudo o que acontece na 70ª semana de Daniel. Ou seja, todas as profecias da Bíblia do futuro envolvem o conhecimento desses versículos bíblicos do capítulo 9 de Daniel. Amém até aqui, pessoal? Eu vou tomar uma água. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode fazer aí, que eu vou estar lendo no chat e eu vou te responder. Então, o que acontece? Daniel foi um profeta que viveu na época em que o povo judeu estava cativo na Babilônia. Daniel foi levado para lá jovem, com 15 anos, e morou num reino idólatra e num reino cruel. Mesmo assim, Daniel decidiu ficar firme e não se contaminar com nada daquele lugar. Por isso que ele foi tão usado por Deus, ao ponto de receber revelações extraordinárias para o futuro das coisas que devem acontecer. O livro de Daniel, ele vai mostrar de forma muito clara o tempo que o Messias virá. O Messias, como já aprendemos no começo, é o nome dado para o Salvador do mundo e o Rei dos Judeus, que é Jesus de Nazaré. Nós sabemos que é Jesus de Nazaré, mas eles não reconhecem Jesus como o Messias. Por isso, a grande tribulação vai servir para eles reconhecer que Jesus é o Messias. E quando eles disserem, bendito que vem em nome do Senhor, aí Jesus vem com seus anjos, com sua igreja, destrói os inimigos e levanta o seu reino milenar. Só para você entender, esse período da 70ª semana de Daniel, ele vai acontecer
após o arrebatamento da igreja. Então, o assunto hoje não é o arrebatamento da igreja, mas é o que acontece depois que a igreja for arrebatada. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Posto isso, vamos continuar. Então, o livro de Daniel vai nos mostrar de forma muito clara o tempo em que o Messias viria. Para nós veio porque é passado, mas no tempo de Daniel viria porque é futuro. Aí de Daniel 9, do 24 ao 27, a gente vai ler o contexto, que é a explicação do texto. E aí a gente vai ver, por exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, para entender o começo de toda essa questão. Olha o que é que está escrito. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico, no primeiro ano do seu reinado. Eu, Daniel, compreendi pela escritura, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Olha só o que Daniel está dizendo. Que quando ele estava estudando o livro do profeta Jeremias, ele descobriu que todas as coisas que eles estavam passando já tinham sido escritas e profetizadas pelo profeta Jeremias. Ou seja, tudo isso que aconteceu em 539 a.C., lá no Império Medo-Persa, corresponde a 67 anos após o início do cativeiro judeu na Babilônia. E Daniel 9, capítulo 9, versículo 2, vai dizer que Daniel estudava o livro do profeta Jeremias. E ele entendeu que o cativeiro do povo duraria 70 anos. Vamos ler o que Daniel estava lendo, pessoal? Pega a tua Bíblia aí e abre Jeremias, capítulo 25. Vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Olha só. Profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11, versículo 12. Está escrito assim: E toda a terra virá a ser um deserto, e um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. É isso que Daniel estava lendo, mas não para por aí. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei dele ruína perpétua. Daniel leu essa mensagem mais ou menos com 67 anos de cativeiro. Aí ele entendeu, pela revelação do Espírito Santo, que faltava pouco tempo para se cumprir a palavra. E o que Daniel fez então depois de entender isso? Ele foi orar. Assim como eu e você, irmãos, na dificuldade, precisamos orar para que Deus venha a abençoar as nossas vidas. Então, Daniel descobriu essa questão dos 70 anos, ou seja, a aprovação deles tinha prazo de validade. O que eu quero dizer com uma revelação para você que está aí ouvindo? A sua aprovação também tem prazo de validade. No tempo determinado, Deus vem com sua vitória, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Amém, pessoal? Então, continuando aqui, gente, além de Jeremias, o texto não nos diz quais outros livros Daniel estava lendo, mas o do Jeremias, com certeza ele estava lendo. Mas provavelmente ele poderia estar lendo Deuteronômio capítulo 30, Levítico capítulo 26 e 1 Reis capítulo 8, porque são passagens que também falam do cativeiro. Depois que esse vídeo estiver gravado e você terminar de assistir a live, você pode abrir em Deuteronômio capítulo 30, do 1 ao 3.
em Levítico 26, do 40 ao 42, 1 Reis capítulo 8, do 46 ao 51. Todos esses textos vão falar que por causa da desobediência do povo de Israel, Deus os levaria em cativeiro. Pode ser esses textos que Daniel pudesse estar lendo. E até mesmo nesses dias de Daniel, olha só como que é a palavra de Deus. Estava se cumprindo uma profecia de Isaías. Porque 200 anos antes, Isaías ele tinha dito através de uma profecia que ia aparecer um rei chamado Ciro. Esse Ciro, ele é chamado de ungido porque ele era escolhido por Deus, apesar de ser pagão, para assinar um decreto para que Israel pudesse ser liberto de Babilônia. Você vai ver isso em Isaías 44, versículo 28, Isaías 45 e versículo 1. Vamos fazer uma coisa? Abre comigo Isaías 45, versículo 1. Uma palavra muito famosa. Olha o que é que está escrito. Eu vou ler aqui. Irmão Alex Queiroz. Deus te abençoe, irmão. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Ou seja, Deus ele colocou Israel no cativeiro para se arrepender dos seus pecados. Daqui a pouco a gente vamos ver que pecados eram esses, mas ao mesmo tempo, no tempo certo determinado, Deus levantou Ciro para destruir quem tinha colocado Israel no cativeiro e permitir que Israel voltasse também para a tua terra. A Bíblia vai falar de 4 decretos. O primeiro começa com Ciro, como eu já disse antes, profetizado pelo próprio Isaías. Paz do Senhor Jesus, irmão Alex Queiroz. Deus te abençoe, irmão. Amém até aqui, pessoal? Então, lá no livro do profeta Isaías, vai ter várias passagens que vai falar sobre o reino messiânico, que é o reino de Jesus. Por isso, é bem provável que Daniel estava muito esperançoso na vinda do verdadeiro Messias, que é o rei, o filho de Davi, e o estabelecimento da era messiânica, lá naquele tempo mesmo. Porque o Daniel pensou o seguinte: se falta pouco tempo para se cumprir os 70 anos, então falta pouco tempo para o Messias reinar. Essa era a ideia que Daniel tinha. Isso foi o que Daniel entendeu. Que o cativeiro duraria 70 anos e que esses 77 anos já haviam se passado. Ele percebeu que em aproximadamente mais ou menos 3 ou 4 anos, depois que ele entendeu a profecia do Jeremias, o cativeiro terminaria. Por isso ele começou a orar pelo povo, para pedir a Deus que Deus cumprisse a palavra. Ou seja, nós precisamos orar a Deus para Deus cumprir o que Ele nos prometeu. Olha só, são 2 partes essa oração de Daniel. No capítulo 9, do versículo 3 ao 15, o Daniel ele vai confessar os pecados do povo, os pecados da nação e os pecados dele também. Aí do versículo 16 ao 19, ele vai fazer uma súplica pela misericórdia e pela graça de Deus, para que Deus trouxesse perdão e restauração à nação. Amém, pessoal? O que acontece então? Depois de tudo isso, do versículo 20 ao 23, a Bíblia vai dizer que enquanto Daniel orava, o anjo Gabriel apareceu, tocou a mão dele pela hora do sacrifício da tarde, embora os judeus não estivessem em sua terra para oferecer o sacrifício da tarde no templo,
porque eles tinham sido devastados e levados ao cativeiro, Daniel sempre orava neste horário, que era para estar adorando lá em Jerusalém e oferecendo o sacrifício. Ou seja, mesmo distante da sua terra, mesmo longe do templo, Daniel continuava orando na hora do sacrifício do Senhor. O segredo da vitória do crente é a oração. E assim como eu falei quase agora, por causa da oração tem misericórdia e tem graça. A misericórdia de Deus faz com que nós não recebamos o que nós merecíamos, que é o castigo de Deus. E por causa disso, a graça de Deus faz com que nós recebamos o que nós não merecíamos, que é a presença de Deus, a glória de Deus. Se a misericórdia, Ele não nos dá o que merecíamos, com a graça, Ele nos dá o que não merecíamos. Salvação de vida eterna, presença de Deus, dons do Espírito Santo, esperança na volta de Jesus para arrebatar a igreja. Amém, pessoal? Continuando aqui, então. Então, Gabriel aparece lá na hora do sacrifício. Dar a referência do horário dessa forma demonstra que Daniel, ele não tinha perdido a chama. E o propósito de Deus ao enviar o anjo Gabriel, que era o anjo mensageiro do Senhor, era explicar a Daniel que o reino messiânico não começaria logo após os 70 anos de cativeiro. Essa parte Daniel entendeu errado. Mas Deus, como revela tudo aos profetas dele, ele vai mostrar para Daniel que o tempo demoraria até a vinda do Messias para a inauguração do início do reino. Então não seria 70 anos, mas seria 70 vezes 7. Por quê? Para cada ano que Israel pecou ao Senhor, e daqui a pouco nós vamos entender que pecado era esse, Deus colocou um ano profético, ou seja, 7 anos. Então, Israel deveria ser provado por 490 anos, para cada ano que eles desobedeceram a palavra do Senhor. Tudo bem até aqui? Posto toda essa parte cultural e histórica e entender o que estava acontecendo em Daniel capítulo 9, agora nós vamos para a segunda parte. O decreto das 70 semanas. Então, vamos lá para o decreto das 70 semanas. Meus irmãos, a profecia, ela se inicia no versículo 24 de Daniel 9. Vai dizer assim, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a sua cidade. O povo de Daniel é o povo de Israel. A cidade de Daniel é a Jerusalém. Então, isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Tudo bem? Tudo bem. A palavra aqui traduzida para semana é Shavua, ou Shavuá, que significa um conjunto de 7. Da mesma forma que aqui na língua portuguesa, nós pedimos uma dúzia de ovos e uma dúzia é 12, para eles aqui, a Shavuá, que é o conjunto de 7, seria também semana de anos, e não dias. Então, na cultura hebraica, estava muito claro para eles. Amém? Nas pesquisas que eu fiz aqui, na concordância de Strong, a palavra Shavuá, ela se refere a um período de 7, e pode ser qualquer coisa. 7 qualquer coisa. Pode ser 7 anos, 7 dias e etc. O contexto é que vai determinar o significado desses 7. Por quê? Não é o significado da palavra que traz luz para o texto, mas é o contexto que traz luz para o significado daquela palavra. Nunca se esqueça disso. Amém, pessoal?
E de acordo com o contexto de Daniel 9, nos mostra que Daniel estava pensando em anos, porque ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. E passou a supor então que por causa disso o reino do Messias também seria estabelecido depois dos 70 anos, ou seja, para os seus dias. Mas o anjo vai afirmar para Daniel que o reino do Messias não viria depois desses 70 anos, mas depois de 70 setes de anos. Ou seja, depois de 490 anos. Só que há um mistério aí. Esses 490 anos não são corridos. Porque depois de 483 anos, é parado o relógio de Deus. Duas coisas deveriam acontecer e uma terceira coisa que não está revelada no Antigo Testamento também. Para que depois acontecesse a última semana. Deveria, depois dos 483 anos, ou das 69 semanas, o Messias ser morto, a cidade ser destruída, que foi no ano 70, o templo ser destruído também, e uma coisa que não está revelada lá, que é a era da igreja. Ou seja, hoje nós estamos vivendo o hiato. Esse período de tempo que foi travado depois dos 483 anos, ou 69 semanas, está brecado. Quando a igreja for arrebatada, e aí houver o tratado do anticristo de 7 anos com Israel, na assinatura do tratado, a última semana volta a vigorar e Deus volta a tratar com Israel. Isso aqui tem que ficar muito claro para você entender que não está revigorando a 70ª semana ainda. Primeiro, porque a igreja está aqui na terra, a igreja precisa subir. Segundo, porque o anticristo ainda não apareceu e nem fez o tratado de paz. Porque a 70ª semana começa com esse tratado de paz. Amém, meus irmãos? Tranquilo até aqui? E baseado nisso, pessoal, o povo judeu, eles estavam acostumados com essa questão de semana de anos. Porque de acordo com a lei de Moisés, por exemplo, a lavoura, ela deveria ser plantada por 6 anos consecutivos. E no 7º ano, nada deveria ser plantado, para que a terra descansasse e revigorasse. E esse ano que a terra descansava era chamado de ano sabático, ou ano de descanso da terra. E Deus prometia ao povo que nesse ano de descanso da terra, no 6º ano, seria tão farta a colheita que daria para todo o 7º ano ficar despreocupado. Então você vai ver isso em Levítico, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 7. E um dos motivos, agora eu vou revelar, um dos motivos que fez Israel ir para o cativeiro foi a desobediência a essa palavra. Israel não deixou a terra descansar. Israel continuou plantando todos os anos. Isso mostra a falta de fé. E ao desobedecer a palavra de Deus, Deus cobrou deles. Eu vou abrir aqui, eu vou pegar minha Bíblia, eu vou abrir em Levítico capítulo 25, mas eu vou ler a nota de estudo da Bíblia do MacArthur. Se você tiver Levítico 25, abre você também aí em Levítico capítulo 25. Olha só, eu peguei a minha Bíblia aqui de estudo do MacArthur, eu vou abrir aqui em Levítico 25 e eu vou ler a nota de rodapé dos versículos 1 e versículo 2. Olha só. Levítico 25. Eu vou ler o versículo 3 primeiro. 6 anos semearás o teu campo. Semearás. E 6 anos podarás a tua vinha. E colherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Israel não cumpriu. Sabe o que MacArthur vai dizer na nota de rodapé? Isso envolve a revitalização da terra,
o 7º ano de descanso revigoraria o solo e reporia os nutrientes. Tudo que crescesse naturalmente podia ser colhido, mas nada podia ser plantado. Então, Israel não obedeceu à palavra do Senhor. Por causa disso, Deus cobrou de Israel. Amém até aqui, meus irmãos? Tá dando para entender por que eles entraram no cativeiro profetizado por Jeremias? Porque não obedeceram à palavra de Deus. O segredo da vitória é obedecer à palavra de Deus. Amém até aqui? Dentro disso, pessoal, o que acontece? A cada vez que esse ciclo de 7 anos se repetia, por 7 vezes, o ano seguinte, ou seja, dava o 50º ano. Era o ano chamado Ano do Jubileu. O que acontecia no ano do Jubileu? Todas as dívidas deveriam ser perdoadas, todos os escravos eles eram libertados e todas as terras eram devolvidas aos seus donos. Você vai ver isso em Levítico 25, do 8 ao 17. Amém? Agora, continuando aqui na questão das 70 semanas de Daniel capítulo 9, o que vai dizer a profecia? Era para o teu povo. O povo de quem? De Daniel. É o povo judeu. Ou seja, esse tempo é contado para o povo de Israel como nação. Então, se o povo judeu deixar de existir como nação, o tempo pararia de contar. Agora você está entendendo por que tanta perseguição ao povo de Israel? Porque o inimigo sabe, se Israel não existir, não se cumpre mais a profecia. Mas o Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir a palavra que ele disse. Uma outra questão aqui é tua santa cidade. Essa santa cidade, pessoal, de Daniel 9, é a cidade de Jerusalém. O tempo é contado enquanto o povo judeu estiver possuindo a cidade de Jerusalém. Estiver sob o domínio deles. Ou seja, se a cidade deixar de existir sob o domínio judeu, o tempo também não se conta mais e não se cumpre a profecia. Entendeu então por que há tanta perseguição e por que o diabo não quer que os judeus estejam lá em Jerusalém? É para que a profecia não se cumpra. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos para o próximo passo então. Quais são os objetivos de Deus através das 70 semanas? Daniel 9:24 está assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a culpa, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Ou seja, o anjo Gabriel falou para Daniel que as 70 semanas era para 6 objetivos. Primeiro, acabar com a transgressão. Estou na Bíblia. Pessoal, a palavra hebraica para acabar é kalá, que significa restringir completamente. E a palavra para transgressão é pechá, ou seja, acabar é kalá e transgressão é pechá, que significa rebelião. Então, Deus está dizendo que depois das 70 semanas, ele acabaria com a transgressão, que é arrancar completamente a rebelião contra a autoridade de Deus. Hoje, Israel não reconhece que Jesus é o Messias, mas um dia essa rebelião vai acabar. E a última semana, que é a grande tribulação, vai servir para eles reconhecerem que Jesus é o Messias. Amém até aqui? Então, este é ato de rebelião contra Deus, por não reconhecer que Jesus é o Salvador,
estará sob completo controle e vai terminar, não se manifestará. E a apostasia de Israel será extinta. Um detalhe, a palavra apostasia significa abandono da fé. É você cria algo, você deixa de crer, agora você é contra aquilo que você cria e você ainda persegue. Isso é apostasia. Tudo bem até aqui? A segunda coisa escrita ali no texto, dar fim ao pecado. Pessoal, a palavra hebraica para pecado é ratá. Ratá é a mesma palavra grega metanoia. Na matéria da salvação a gente estuda isso, que significa errar ao alvo, errar o alvo. Essa palavra se refere aos pecados mais comuns da vida diária, que inclusive fazem parte até da nossa vida como cristão. Agora, a profecia está dizendo que mesmo a prática desses pecados serão cessadas. Isto é, confirmado por outras palavras do reino messiânico, que diz que o pecado será removido de Israel. Se você ler Ezequiel, capítulo 26, do 24 ao 31, você vai entender que no tempo do reinado do Messias, não terá pecado. Então você começa a entender que todas essas profecias ditas para Israel só vão se cumprir no reino milenar. Uma terceira coisa que está escrito aqui, em Daniel 9:24, expiar a culpa. A palavra culpa no hebraico é avon. Isso se refere ao quê? Ao pecado interior, aquilo que está dentro. Entre o povo judeu, por exemplo, o termo é mais conhecido por uma má inclinação às coisas que desagradam a lei de Deus. E a profecia está dizendo aqui que essa vontade carnal de pecar e fazer o que desagrada a Deus é o terceiro propósito dessas 70 semanas. Vai ser tirado, vai ser expiada a culpa. Não haverá mais esse tipo de transgressão. Isso só vai se cumprir no período do reino milenar. É que vai cessar. Uma quarta coisa em Daniel capítulo 9:24, trazer justiça eterna. O que significa trazer justiça eterna? A palavra eterno, pessoal, é olam, no hebraico. É traduzido como era. Isso significa o quê? Que esta era de justiça, a respeito da qual o trecho se refere, é o próprio milênio que o Messias vai reinar. Ou seja, começa no milênio e entra no estado eterno. Isaías capítulo 11, do 1 ao 16, você vai ver esta palavra que vai se cumprir. Era exatamente esta era que Daniel esperava ser estabelecida no fim daqueles 70 anos de cativeiro. Por isso foi revelado que viria somente após 490 anos, contados sobre o povo judeu e sobre a cidade, e não somente os 70 anos. Isso vai acontecer quando, meu irmão? De modo geral, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que é o Messias, faz com que todos os povos da terra tenham a oportunidade de ser salvo. Porém, esse texto aqui, exclusivo de Daniel 9, não está falando da expiação para a salvação de toda a humanidade. O texto é exclusivo para falar na questão da conversão dos judeus, porque o Daniel 9 é completamente judaico. Sendo assim, vai mostrar o quê? Que Israel, como nação, só vai se converter depois do período tribulacional. Porque em Mateus capítulo 23, versículo 39, depois de eles terem rejeitado Jesus como o Messias e o reino que Jesus veio trazer, Jesus ele adiou esse reino para eles. E Jesus disse o quê? Porque eu vos digo que desde agora
não me vereis, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Sabe quando é que eles vão dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor? Na tribulação, quando eles perceberem que o anticristo é um impostor. E não alguém que veio trazer benefícios a Israel. Zacarias capítulo 12 e o versículo de número 10. Eu quero que você abra aí na tua Bíblia, que eu vou abrir aqui na minha. Zacarias capítulo 12, versículo 10 está escrito: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Tudo isso é Israel se convertendo no período tribulacional. Amém até aqui, pessoal? Tranquilo? Deixa eu tomar uma água aqui. Já são meia hora de estudo, hein? Uma outra coisa que vai acontecer aqui, vai cumprir a visão e a profecia. A palavra hebraica para cumprir é Ratan. Ratan dá a ideia de algo que está completo. Então, quando o anjo está dizendo para o profeta, e o profeta escreveu, para cumprir, é uma ideia de um edifício, quando ele é construído e ele é terminado para a pessoa poder morar, então significa que aquele edifício está completamente pronto, está terminado, está acabado, está feito, não precisa fazer mais nada. É a mesma palavra que Jesus falou na cruz, quando ele falou, Pai, está consumado. A palavra tetelestai, que significa terminado, acabado, não precisa ser feito mais nada. É a mesma coisa aqui que o anjo está dizendo para o profeta, que vai se cumprir a visão e a profecia, vai se completar, vai ser acabada, vai ser terminada, vai ser completamente feita. Tanto a visão como a profecia. É a garantia que a palavra que Gabriel falou para Daniel, ela vai acontecer. Ela vai se cumprir. Ou seja, vai fazer cessar, acabar, terminar. Assim a visão e a profecia serão completamente cumpridas. Vai chegar o dia que todas as profecias da palavra de Deus serão cumpridas. E essa é a certeza que o anjo está dando para Daniel. Amém, pessoal? Mais uma coisa que está escrito lá em Daniel capítulo 9, para ungir o Santíssimo. Pessoal, o Santíssimo aqui é o Santo dos Santos do templo judaico, lá do templo de Jerusalém. Esse versículo é uma referência ao novo templo que vai ser construído quando Jesus, o Messias, vir reinar. Ou seja, e a vinda da glória de Deus, através do Messias, estará nesse templo. Quando Cristo voltar para iniciar o seu reino messiânico, o templo de Jerusalém será ungido novamente pelo próprio Messias, e assim será totalmente santificado. Você vai ver isso em Zacarias capítulo 6. Do versículo 12 e o versículo 13. Vamos ler essa passagem, pessoal? Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 6. Versículo 12 e versículo 13. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Você abre aí na sua Bíblia. Zacarias 6, o 12 e o 13. Olha o que está escrito. E fala-lhes dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Olha aqui dizendo que o templo vai ser reedificado. E ele mesmo edificará o templo do Senhor. E ele levará a glória e se assentará no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. O próprio Cristo levantando e reinando sobre o templo é milenar no período que ele vier para reinar. Amém até aqui, pessoal?
Resumindo essa parte então, os 3 primeiros objetivos, que é acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a culpa, estão associados ao sacrifício do Messias pelo perdão dos pecados da humanidade. De certo ponto, muitos comentaristas dizem que em parte já se cumpriu, quando Jesus morreu na cruz para trazer salvação ao homem. Já os 3 últimos pontos de Daniel 9:24, que é trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo, não tem como ter se cumprido, porque o templo nem existe. Amém, pessoal? Então, tudo isso é a soberania do Messias no seu retorno como grande rei, como o filho de Davi. Eu sei que agora pode estar gerando uma pergunta dentro de você. E hoje, se um judeu aceitar Jesus como Salvador, o que acontece? Hoje, se um judeu aceitar Jesus como Salvador, a promessa deste reino milenar e sobre Jerusalém para ele, ela não vale. Ela é trocada pela promessa do arrebatamento e as moradas celestiais, que essa é a promessa para a igreja. Porque na atual dispensação, que é a dispensação da igreja, ou dispensação do Espírito Santo, ou dispensação da graça, que os dispensacionalistas assim a chamam, assim como nós, que somos pentecostais, somos dispensacionalistas, nessa dispensação, se ele aceita Jesus, ele vira igreja. E para a igreja, a promessa é a nova Jerusalém, e não a Jerusalém terrestre restaurada. Amém até aqui? Tranquilo? Vamos agora para o próximo ponto. O próximo ponto é o início da contagem das 70 semanas. Daniel 9:25. Eu quero que você deixe aberto em Daniel 9, tá, gente? Está escrito assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o Messias, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída. Ela quem? A cidade. Com ruas e muros, mas em tempos difíceis. O que está sendo dito agora? Está dito para Daniel que esse período da contagem começaria a ser contado a partir de um decreto. Olha como a Bíblia revela tudo, gente. Esse decreto é relativo à reconstrução da cidade. A gente não pode confundir as coisas, porque no Antigo Testamento existem 4 decretos com a restauração do povo judeu. A palavra decreto significa edito, sentença e ordem dada por um rei ou por um governante. Historicamente e culturalmente, como é que fazia? O rei reunia todos os povos ali e ele dava essa ordem em voz alta e em seguida ele assinava o documento mostrando que esse decreto ele se cumpriria e a palavra de rei não poderia voltar atrás. Agora que você entendeu o que é um decreto, o primeiro decreto baseado com o povo judeu é o decreto de Ciro, que foi em 537. Você vai ver isso em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23, e Esdras, capítulo 1. Só que esse decreto de Ciro é o decreto relativo à reforma do templo. Depois vai ter o decreto de Dário, em 521 a.C., que é Esdras, capítulo 6. Esse decreto é o mesmo decreto de Ciro, para a reforma do templo. Depois vai ter o decreto de Artaxerxes, em 458 a.C. Esse decreto está em Esdras capítulo 7, do 11 ao 26. Esse decreto está liberando o povo judeu a adorar no templo que seria reconstruído. Agora entenda que nenhum desses 3 decretos tem a ver
com o início das 70 semanas. Mas existe um decreto para uns 444, para outros 445 a.C. Lá em Neemias capítulo 2, que o rei Artaxerxes, ele vai autorizar a reforma da cidade de Jerusalém e a reconstrução da cidade. Observe então que os 3 primeiros decretos estão relacionados com o templo. Não pode ser o início das 70 semanas. E também tem a ver com a continuidade da adoração. Mas o 4º decreto, esse de Neemias 2, ele é específico à restauração da cidade de Jerusalém. Então, nós podemos afirmar que o decreto mencionado pelo anjo é o de Artaxerxes, o de Neemias capítulo 2. Quando ele assina aquele decreto, aí começa a valer as 70 semanas proféticas de Daniel. Amém, pessoal? Tranquilo até aqui? Deu para entender essa parte? Vamos para o próximo passo. Agora entendemos quando começa a vigorar as 70 semanas. Quando Artaxerxes dá o decreto para o povo poder reconstruir Jerusalém. E está em Neemias capítulo 2. Vamos para o próximo passo agora. Qual é a duração deste ano profético? Pessoal, a duração do ano profético, a gente não pode esquecer de uma coisa, que esse tempo é contado sobre o povo judeu. Então, é a forma que eles contam. Então, a contagem de anos lá, ela tem que ser pelo calendário lunar. O calendário lunar é um calendário judaico. E na cultura deles, é de 360 dias. E não 365 dias, como é o nosso calendário aqui ocidental. Amém? Que é o calendário solar, que muitos chamam de calendário romano, né? Sendo assim, pessoal, para ajustar esse tempo, temos que olhar conforme o calendário lunar, o calendário judaico, que é o calendário de 360 dias. Então, pessoal, olhando todas essas questões de quando foi dado o decreto de Artaxerxes para a reconstrução da cidade, sabe onde é que vai bater isso? Vai bater lá no ano 32. Sabe o que aconteceu no ano 32? É quando Jesus entra montado num jumentinho e os povos dizem: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então, do decreto de Artaxerxes para reconstruir o muro até Jesus montado no jumento, são 483 anos. Ou 69 semanas. Irmão William Fonseca, pastor William, Deus abençoe. Estudamos junto no primeiro seminário bíblico que eu e ele fez, que era o IBADISMAN, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Irmão Josué Vasconcelos, Deus te abençoe. Pregamos junto hoje na conferência, lá na igreja, na Assembleia de Deus, Ministério Taubaté. Ele trouxe sobre a salvação. Irmão Josué, pessoal, se inscreve no canal dele. Teologia de tudo um pouco. Irmão Bruno Souza, reverendo irmão Bruno, esse irmão, esse tem um chamado do ensino, hein? Esse irmão é fera demais. Irmão Bruno é um professor no sentido literal da palavra. Esse irmão, ele é uma bênção do Senhor. E graças a Deus por isso. Pessoal, continuando aqui então, a profecia, ela vai dizer que passaria 69 semanas até a vinda do Messias, ou 483 anos proféticos, de 360 dias. Amém, pessoal? Ou seja, olhando por todas essas coisas, a gente vai entender o quê? Que essa contagem vai do decreto de Artaxerxes, Neemias 2,
até Mateus 21, versículo 5, quando Jesus ele entra montado no jumentinho. Para ficar melhor essa questão, nós vamos ler essas duas passagens, quando começa a contagem das 70 semanas e quando termina a semana 69, que só será recontada após o arrebatamento da igreja e começa com o assinado. A assinatura é do anticristo. Amém, meus irmãos? Então vamos devagarinho, pega a tua Bíblia comigo, vamos ler Neemias, capítulo 2 e o versículo 1. Se você quiser anotar até na tua Bíblia, você pode anotar. Neemias, capítulo 2 e o versículo 1 ao versículo 7. Irmão Alex Queiroz está dizendo aqui que vocês são todos mestres. Eita Jesus! Olha só. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Por que Neemias temeu? Não podia entrar diante do rei triste. Versículo 3. Então disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas de fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus. Olha, o rei perguntou o que Neemias queria e Neemias foi orar. Segundo os comentaristas, foram 3 meses orando, tá? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para reedificar. Aqui, irmão, nesse decreto, vai começar a contagem das 70 semanas. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltará? E aprove ao rei enviar-me, aprontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dê-me carta para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Continuando a passagem ali de Neemias 2, nós vamos ver que o rei dá o decreto e começa a contagem das 70 semanas. Então começa ali a primeira semana. Quando termina os 483 anos ou as 69 semanas? Primeiro Zacarias 9:9. Vamos ler. Zacarias 9:9. Abre na tua Bíblia aí, que eu abro na minha Bíblia aqui. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta-te, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Olha só, aqui, quando acontecer do Messias entrar em Jerusalém montado nesse jumento, vai se cumprir todas as semanas proféticas, faltando só a última semana. Agora vamos olhar o cumprimento dessa passagem bíblica, pessoal. Abre comigo em Mateus capítulo 21 e versículo 5. Depois nós vamos entender o que significa vir montado no jumento. Mateus 21, versículo 5. Está escrito assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: dize à filha de Sião, eis que o teu rei vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Pessoal, sabe por que Jesus entrou assentado sobre um jumento? É porque na cultura judaica, jumento é símbolo de paz. Quando Jesus entra sentado num jumento, ele está dizendo de uma forma figurada: eu sou o príncipe da paz.
aceitem-me como Salvador, e eu tenho paz para entregar. Aquele jumento dizia que Jesus é o príncipe da paz. Aquele jumento dizia que Jesus é o único que pode dar paz a todo aquele que crê, e particularmente ao povo de Israel. Quando o rei vinha montado a cavalo, ele vinha para a guerra. Mas quando o rei vinha montado no jumentinho, era o rei que vinha trazendo a paz. Amém, pessoal? Quando fala de jumento e de jumentinho, sabe do que eu lembro? Eu lembro da tribo de Issacar. Gênesis 49 e 14, eu vou ler aqui sobre jumento. Olha só, Gênesis 49 e 14... Olha o que está escrito na palavra de Deus. Gênesis 49 e 14 está escrito assim. Issacar é um jumento de ossos fortes, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Olha só, que interessante. Deus está dizendo que Issacar é um jumento. Já pensou, irmão? Jumento? É jumento, mas pelo menos é um jumento forte. Aleluia! O que ele está dizendo com Issacar como jumento forte? É que seria um povo que trabalharia como cargueiro naquelas épocas. Amém, pessoal? Parafraseando aqui, a gente vai ler ainda Deuteronômio capítulo 33 e versículo 19, que tem a ver com a bênção de Moisés para Issacar. Deuteronômio 33 e 19. Deuteronômio 33 e 19 está escrito assim. E de Zebulon disse, Zebulon, alegra-te nas tuas saídas. Agora o que interessa. E tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão oferta de justiça, porque conhecerão a abundância dos mares e os mistérios da areia. Olha só, a abundância dos mares e mistério da areia. Que revelação nós temos aqui? Conhecer os mistérios da areia, para Issacar, que é o jumento, que é jumento, mas é forte, é levar o evangelho às pessoas. Deus falou para Abraão que a descendência seria como a areia do mar. A areia do mar é símbolo de pessoas. A igreja, com esta bênção do jumento forte, conhecendo os mistérios da areia, é a igreja que evangeliza, que salva a alma para Jesus. Mas profeticamente, pega para você essa daí, mas profeticamente, os mistérios da areia é porque a tribo de Issacar ia conhecer os caminhos do deserto e ia ganhar dinheiro sendo guia turístico e fazendo o povo não errar e conseguir caminhar pelos lugares desérticos para chegar nas cidades marítimas. Segundo alguns comentaristas também, foi os povos da tribo de Issacar que inventaram o vidro. O vidro, ele vem da areia. Amém, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos continuar então? Irmã Elisângela Madara, Deus abençoe tua presença aqui, irmã. Estamos falando das 70 semanas de Daniel. Depois você assiste o completo. Pessoal, vamos agora para o próximo passo. Já estamos com 1 hora de estudo. Vamos agora para o próximo passo. A estrutura das 70 semanas. Meus irmãos, essas 70 semanas, elas são divididas. Irmão Nando, a paz do Senhor, Deus te abençoe, reverendo. As 70 semanas, elas são divididas em 3 blocos. O primeiro bloco são 7 semanas, ou 49 anos. O segundo bloco são 62 semanas, ou 434 anos. O terceiro bloco, que ainda precisa acontecer,
depois que a igreja for arrebatada, começa com a assinatura do Tratado de Paz com Israel pelo Anticristo. São 7 anos, que é a grande tribulação, que você vai ver isso explicitamente em Mateus capítulo 24, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e Apocalipse do 6 ao 18. Pessoal, o primeiro período de 7 anos, de 7 semanas, que são os 49 anos, o que aconteceria? Jerusalém seria reedificada. Mas a Bíblia diz em tempos angustiosos. O segundo bloco, que é os 434 anos, ia acontecer imediatamente depois do primeiro bloco. Que ia fazer o quê? Ia gerar as 69 semanas. Que ia acontecer nesse segundo bloco? O Messias estaria chegando. Então, no primeiro bloco, Jerusalém seria reedificada. No segundo bloco, o Messias apareceria. E no terceiro bloco, que ainda não cumpriu, haveria o tratado de 7 anos de paz, que vai acontecer na grande tribulação. Tá entendendo? Amém, meus irmãos? Ou seja, a profecia nos diz que o evento final das 69 semanas é até o Messias, o príncipe, venha. Sendo assim, pessoal, essa profecia, ela nos ensina claramente que 483 anos proféticos, depois do decreto para a reedificação da cidade, que foi por Artaxerxes, o Messias, ele ainda estaria aqui na terra. Mas, quando ele entrasse montado no jumento, que nós vemos aqui, as 69 semanas se cumpriria. Aí, 3 coisas deveriam acontecer antes que comece a 70ª semana, ou a última semana, ou a tribulação. Primeiro, o Messias ser morto. Jesus já foi morto na cruz. Segundo, a cidade ser destruída e o templo também já foi. 38 anos depois da ressurreição de Cristo, Jerusalém foi sitiada, destruída pelo general Tito Romano, totalmente devastado. Aí, uma terceira coisa também deveria acontecer, está acontecendo, que não está revelado para Daniel, pelo fato de não fazer parte da revelação para ele, que é a era da igreja. Ou seja, mais uma coisa que aponta que deveria acontecer, que não está em Daniel, mas está no Novo Testamento, entre o final da 69ª semana e o início da 70, antes de iniciar a 70, mas uma coisa que aconteceria é a era da igreja. Quando a igreja for arrebatada, que for se cumprir a última semana, inclusive a igreja vai ser arrebatada antes da última semana acontecer, porque a igreja não tem nada a ver com semana de Daniel. A igreja não tem nada a ver com cobrança de Deus. A igreja é a noiva que espera o noivo vir buscar para ter as bodas na glória no céu, o galardão, o tribunal de Cristo, a presença do Senhor e para sempre com ele na Nova Jerusalém, as mansões celestiais. Por isso a igreja nada tem a ver com o negócio de semana de Daniel, ela é retirada antes da última semana. Amém, pessoal? Então vamos lá. Primeiro bloco. Segundo está escrito em Daniel 9:25, Jerusalém seria edificada, restaurada da destruição que tinha sofrido por causa de Babilônia, quando ficou cativa de Babilônia. Você vai ver isso em Daniel 1:1, 2 Reis 24, versículo 1. Nessa mesma data, pessoal, se iniciou a contagem desse primeiro bloco, que é os primeiros 49 anos ou as primeiras 7 semanas, onde no final desse período a santa cidade estava reconstruída. Você vai ver isso em Daniel 9:25. Esta palavra se cumpriu totalmente no período do próprio Daniel. Agora, o segundo bloco, como eu disse quase agora,
que são 434 anos ou 62 semanas, teve início logo depois que a cidade foi construída. E foi até quando Jesus apareceu montado num jumento, que são mais 434 anos. Unido aos outros 49, dá 483 anos, que é Mateus capítulo 21, versículo 25, quando ele é aclamado: Rei, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Amém, pessoal? Então já entendemos o primeiro bloco, reconstrução da cidade. Segundo bloco, o aparecimento do Messias. O Messias aparece montado no jumento, é aclamado. Termina esses dois blocos. O terceiro bloco só vai acontecer depois dos eventos que eu já disse e vou repetir. Os eventos que devem acontecer depois da semana 69, mas antes da semana 70. É um hiato. Daniel 9:26 vai estar escrito assim, eu vou ler aqui. Depois das 62 semanas, o ungido, que no caso é Jesus, o Messias, será morto, e já não haverá lugar para ele. Segundo as melhores traduções aqui, e os melhores comentaristas como Thomas Ice, da White Pentecostes, por exemplo, e não haverá lugar para ele, é porque ele seria morto antes de que ele tivesse o seu reinado. Ele viria, traria a oferta do reino, seria rejeitado e seria morto pelo povo que ele ofertou o reino. Que ele dizia lá, eis que é chegado o reino de Deus. Pelo fato dos judeus terem rejeitado, ele mudou. Aquela geração já não receberia mais o reino. E ele disse que só receberia o reino uma geração futura, depois do período tribulacional, quando eles dissessem: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, pessoal? Aí Jesus começava a dizer: esse reino será tirado de vós e será dado a um povo que dará muito fruto. Alguns comentaristas, como John Halvard, diz que momentaneamente esse reino foi tirado do povo judeu e foi entregue aos gentios. E judeu-gentil, nessa era que aceita Jesus, vira a igreja. A igreja está momentaneamente substituindo a Israel nesse período. É para eles então que o reino foi dado, no lugar dos judeus que rejeitaram. Mas eu não acredito nessa linha de interpretação, que inclusive está lá no comentário Hit. Mas, de acordo com o Dwight Pentecostes, esse reino será tirado de vós e será dado a uma geração que vai dar fruto. Nada mais é que a geração futura de Israel. Depois do período tribulacional, é a geração de judeu que daria fruto. Ou seja, essa aliança, essa promessa é feita ao povo judeu e não é dado a outro povo, mas é dado a uma outra geração de judeus. É a geração que vai dar fruto, é a geração que vai crer. Amém, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos continuar então. Ungido será morto, já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. E desolações foram decretadas. Pessoal, após as 62 semanas, o ungido ele iria morrer. E depois de algum tempo, mas hoje nós sabemos que são 38 anos depois, Jerusalém seria invadida e destruída pelo Império Romano. E já aconteceu. Foi no ano 70, depois de Cristo. Daniel 9, 25 e 26. Ou seja, embora o primeiro e o segundo bloco de semanas tenham sido ininterruptos, a Escritura diz que o terceiro bloco, a última semana, não acontece imediatamente. Por quê? Porque, de acordo com Daniel 9, 26, 3 coisas vão acontecer. Depois da semana 69, vou repetir de novo.
e antes do início da semana 70. Ou seja, eventos depois da semana 69 e antes da semana 70. Primeiro, o Messias seria morto. Jesus já foi. Jerusalém e o templo seriam destruídos por um povo estrangeiro. É a inundação dos romanos através do general Tito. Já aconteceu. Depois, a Terra Santa sofreria muitas guerras, entrando em um estado constante de falta de paz. É o que a Bíblia chama de tempo dos gentios. Já aconteceu e continua acontecendo nos nossos dias. Israel não terá paz até que eles reconheçam que Jesus é o Messias e Jesus venha para trazer paz para ele. A Bíblia chama de tempo dos gentios. Então, essas três coisas acontecem depois da semana 69, mas antes da semana 70. Do jeitinho que o anjo falou para Daniel. Amém, pessoal? Ou seja, a primeira parte ocorreu com a crucificação de Jesus, até ele entrar montado no jumento. A segunda parte ocorreu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, acabou com a população. Jesus profetizou isso em Lucas 21 e 24 e Ezequiel 36, o 19 e o 20. Lucas 21 e 24, vamos ler a destruição da cidade? Lucas 21 e 24. Você que tem sua Bíblia, abre ela aí, que eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Lucas 21 e 24. E hoje eu estou bem de aula mesmo, hein? Nada de grito, de profecia, de corre. Hoje é aula autêntica. Lucas 21 e 24. É isso mesmo? Deixa eu ver meu esboço aqui. E cairão ao fio da espada. E para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Sabe quando é que vai terminar o tempo dos gentios? Quando eles reconhecerem que Jesus é o Salvador. Pessoal, eu tenho uma anotação aqui. De acordo com Flávio Joséfo, o historiador, os romanos levaram mais de 100 mil judeus cativos ao Egito e venderam como escravos para os mercadores de todo o mundo. É a profecia de Deuteronômio 28, 68. Depois você lê lá Deuteronômio 28, 68. O povo judeu permanecerá oprimido e disperso até que o tempo dos gentios chegue ao fim. Essa expressão, tempo dos gentios, é uma referência à profecia de Daniel 2 e Daniel 7, que ensina que a história será dominada por vários poderes gentios sobre Jerusalém até a chegada do Messias. Mesmo que muitos judeus tenham retornado à sua terra, nas Escrituras está claro que o tempo dos gentios não chegarão ao fim, até que o Messias volte para o seu reino milenar. Então, quanto tempo dura o tempo dos gentios? Desde que eles rejeitaram Jesus como Messias, até reconhecerem que bendito que vem em nome do Senhor. Pessoal, amém até aqui? Estamos quase terminando. Amém? Então, esse terceiro ponto continua acontecendo até eles disserem que Jesus é o Senhor. E não está na profecia de Daniel, mas também vai acontecer, é a questão da era da igreja. Também acontecem depois da semana 69 e antes da semana 70. Pelo fato de Israel estar apóstata e endurecido, Deus levanta um novo povo para ser o representante dele na terra e apregoar a salvação, que é a igreja. A 70ª semana, ela é futura. Então, hoje, nós vivemos o intervalo dessa contagem. E os 6 objetivos que Deus vai concretizar no decorrer dessas 70 semanas, que a gente viu no começo da aula, que está em Daniel 9:24, só vai ser cumprido literalmente depois
do cumprimento da 70ª semana. Esta última semana profética não será cumprida em hipótese nenhuma, porque ela só vai começar com o acordo de paz entre o líder político anticristo e o povo judeu. E isso, pessoal, só vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Amém? Tudo bem até aqui? Tranquilo? O que acontece então? Lucas 21, do 20 ao 24, está escrito assim, ó. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Cairão pela espada, serão levados como prisioneiro para as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumpram. Algumas coisas eu estou repetindo aqui, pessoal, para ser bem enfático, para você entender de uma vez por todas essa profecia que é muito importante. Esse texto vai dizer o que, pessoal? Depois que Jerusalém fosse devastada pelo exército que ocorreu na invasão de general Tito, os judeus seriam levados à força para fora da Palestina e seriam espalhados pelas nações. E a Bíblia vai dizer que Jerusalém seria habitada pelos gentios, ou seja, pelos não-judeus, até que o tempo dos gentios se completassem. E isso cumpriu de forma literal, porque depois dessa invasão, Jerusalém sempre foi dominada por não-judeus. Em 1948, com o voto da ONU, Oswaldo Aranha, brasileiro, e 67, quando Israel venceu a chamada Guerra dos 6 Dias, apossou de parte de Jerusalém. Mas até hoje os judeus não têm a posse total da cidade. Sabe por quê? Porque há uma profecia sobre eles. É até o tempo dos gentios se completarem. É até eles reconhecerem que Jesus é o Senhor. Sem Jesus, eles não vão tomar posse de toda a terra de Jerusalém. Você está entendendo, meus irmãos? Então, esse tempo dos gentios que Jesus falou é o tempo que Deus separou para oferecer salvação aos gentios, do qual falou Jesus Cristo. É tempo de Deus para todos os gentios, de toda tribo, de todo povo, de toda língua, de toda nação, mediante a morte de Jesus Cristo na cruz. É o período chamado Era da Igreja, em que a graça de Deus é oferecida a todos os povos. Depois a igreja é arrebatada e Jesus vai cumprir a última semana. Amém, pessoal? Olha só que interessante. Se essa semana, essa última semana, não tivesse sido interrompida, as 70 semanas de Daniel já tinham sido cumpridas. Então, a salvação ela estaria restrita aos judeus e através dos judeus as outras nações seriam salvas. De qualquer jeito, o Senhor estaria dominando e salvando as pessoas. Amém, pessoal? Mas pelo fato deles terem rejeitado, vai mostrar que Deus tinha esse plano e a possibilidade de todos os homens serem salvos através do sacrifício de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso, o plano eterno, Deus estabeleceu esta era, agora que nós vivemos, a era da igreja, que vai desde da ressurreição de Cristo até o arrebatamento da igreja. É que o evangelho seja pregado em todo o mundo, para que todo aquele que nele crer tenha a oportunidade de alcançar a salvação. Jesus, ele quer salvar a todo o que crê. Igual o irmão Josué pregou hoje sobre a doutrina da salvação. É todo o que crê. É qualquer um que quiser. Se crê, Jesus te aceita. Pode ir. Através da graça, ele toca teu coração. E você reconhece que é um pecador e se rende aos pés do Salvador, Jesus Cristo. Não a religião, mas a Cristo como Senhor Todo-Poderoso.
Amém, pessoal? Antes que ele derrame a ira sobre o pecador em todo o mundo e antes da última semana de Daniel, a possibilidade de todos se renderem a Cristo e serem salvas. Amém, pessoal? Até aqui. O que vai acontecer então? Nos nossos dias, o judeu não tem posse de toda a cidade de Jerusalém. Eles dividem com os palestinos, que querem todo o domínio em troca da paz que os judeus procuram. Mas a paz só virá quando reconhecerem que Jesus é o Salvador. Enquanto isso, a Bíblia diz que a igreja é embaixador de Cristo. 1 Coríntios 5:20. Embaixador é o representante legal de um governante. O embaixador, ele leva um documento. E aonde está a embaixada, aquele território é território daquele país. Aonde você, crente, e eu chegamos pregando o evangelho, ali passa a ser território celestial. Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nos colocou como embaixador. Miriam Palma, minha tia, Deus te abençoe, tia, em nome de Jesus. Quem está entendendo, irmão? Diz amém do outro lado aí. Então, isso que é o cristão, representante do evangelho. Aí, você me pergunta de novo, e se um judeu aceitar Jesus como Salvador nessa dispensação? Ele também se transforma em igreja. Porque Gálatas 6:16, Paulo vai estar dizendo que tem bênção de Deus a todos que obedecem esta regra. Que regra é essa? Evangelho, Gálatas 6:16. E também ao Israel de Deus. Paulo não está dizendo que a igreja é o novo Israel. Igreja é igreja, Israel é Israel. Paulo está dizendo que o Israel de Deus é os israelitas que nessa dispensação que vivemos, que é a dispensação da igreja, o israelita que aceita Jesus como Salvador, assim como Paulo, é o Israel de Deus. É isso que ele está dizendo. Amém, pessoal? Agora, o terceiro bloco é a última semana, ou uma semana. Depois que a igreja for arrebatada, o anticristo vai assinar um acordo de paz de 7 anos com os israelitas. Quando esse acordo for assinado, é inaugurada a 70ª semana de Daniel. Daniel 9, do 24 ao 27. E quando a igreja é arrebatada? Apocalipse 3:10. Antes da revelação do anticristo. Como a igreja é arrebatada? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A Bíblia diz que o arcanjo, ele vai bradar, Jesus virá até as nuvens, será tocada a última trombeta. Essa última trombeta não é a última trombeta do Apocalipse. A última trombeta do Apocalipse vai abrir o último período tribulacional, que são as taças da ira de Deus. Essa última trombeta aqui do arrebatamento que Paulo está dizendo é a última no sentido de importância e não no sentido de sucessão. A ideia de Paulo aqui, pessoal, é os Jogos Olímpicos. Quando terminavam os Jogos Olímpicos, era tocada uma grande trombeta. Era uma única trombeta, mas era uma grande trombeta. Era chamada de última. Por quê? Depois dessa trombeta ser tocada, os atletas receberiam o galardão dos juízes que lá estavam, de acordo à sua performance na Olimpíada. Do mesmo modo, essa trombeta, quando for tocada, que é a última no sentido de importância e não em sucessão de trombetas, os mortos ressuscitam, os mortos em Cristo ressuscitam, são glorificados, os vivos cristãos são glorificados e todos nós nos encontramos Jesus nos ares. Depois que nos encontramos com Jesus nos ares, o que acontece? João 14, o 2 e o 3. Jesus vai dizer que seremos levados para as moradas celestiais do Pai. Jesus falou, na casa de meu Pai há muitas moradas. Inclusive,
eu dei uma estudada nesse livro aqui, ó, Comentário Bíblico de Swindoll, de João, que eu ganhei de presente do irmão presbítero Alex Queiroz, onde hoje nós estivemos ministrando lá sobre as 70 semanas. Eu vi interessante nesse livro aqui. A palavra casa, casa de meu pai, a palavra casa significa uma grande mansão. Há muitas moradas. A palavra morada, no grego, significa aposento. Quando a igreja for arrebatada, será levada para a grande mansão de Deus. E nessa mansão tem um lugar para cada cristão. Tanto os que morreram em Cristo como os que estão vivos. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, pessoal? Resumindo aqui então, a profecia vai nos informar que a última semana começa a partir do arrebatamento da igreja e finalmente quando a assinatura da aliança entre Israel e esse grande líder político que o Apocalipse 13 chama de a besta, que Paulo chama de o iníquo em 2 Tessalonicenses 2, querendo estar no lugar de Deus. Amém, pessoal? A profecia também vai dizer que na metade desse período de 7 anos, 3 anos e meio depois, esse líder ele vai quebrar a aliança de paz que ele fez com Israel. E vai fazer com que a adoração a Deus e os sacrifícios no templo da tribulação, cessem. Ou seja, haverá um templo construído para o período tribulacional. Vocês estão entendendo? Além dessa interrupção da adoração e do sacrifício nesse templo, além disso, esse anticristo, a palavra anticristo é contra Cristo, no lugar de Cristo. Há uma discussão se os judeus vão crer que ele é o Messias ou se apenas vão crer que ele é um grande político. Uma coisa é certa, o mundo receberá a marca que a Bíblia chama de 666. Não sabemos o que será e como será essa marca. Tudo é especulação. Mas sabemos que só vai ter direito de comprar, de vender, de poder se alimentar quem tiver essa marca. Em outras palavras, é quem se render a este governo desse grande político no período tribulacional. Então, há uma discussão se Israel reconhece ou não que esse anticristo é o Messias. Mas isso, irmão, não é tão importante. O mais importante é entender que quando Israel vê que ele vai começar a pedir adoração e o templo ser abominável por causa da idolatria, Israel não vai adorar, não vai reconhecer como Deus. Vai começar a cair a ficha. Eles vão começar a entender que Jesus é o Messias que os antepassados deles crucificaram. Aí vai começar uma grande perseguição, uma carnificina. Irmão Jonas, paz do Senhor, reverendo. Deus te abençoe. Também está presente na live. Então, pessoal, o que vai acontecer? Quando essa aliança é quebrada, a ira do inimigo, essa perseguição, essa desolação contra o povo judeu, esses 3 anos e meio seguintes, Jeremias falou em Jeremias 30, que vai ser o tempo de angústia para Jacó. Outras palavras dizendo que Israel será perseguido. Vocês entenderam? Quando terminar esses 7 anos de tribulação, a Bíblia diz que o anticristo vai ser destruído e o reino de Jesus, o Messias, será estabelecido, cumprindo exatamente o que disse o profeta Daniel, com relação aos objetivos que Deus fez para Daniel, em Daniel 9, do 24 ao 27. Ou seja, a igreja arrebatada, começa o período tribulacional, Israel percebe que aqueles com quem eles fizeram aliança é um impostor, são perseguidos, são mortos. Aqueles que sobrevivem, que é o remanescente, reconhecem que Jesus é o Messias e dirão, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus vem com a igreja, com os anjos, vem sobre Jerusalém, Zacarias 14, pisa sobre o Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 25, implanta ali o juízo das nações. O que será o juízo das nações?
os bodes separados das ovelhas. Os bodes são aqueles que serviram ao anticristo. As ovelhas são aqueles que não se dobraram ao anticristo, foram perseguidos, mas aceitaram Jesus como Salvador na tribulação e ajudaram os irmãos de Jesus, que são os judeus convertidos no período tribulacional. E sabe o que acontece nesse julgamento? Os absolvidos entram no reino milenar e os condenados já vão para a perdição eterna. Mateus 25, Apocalipse 19, Zacarias 14. Amém até aqui, pessoal? Vamos concluir então. Esse reino messiânico, ele só poderá ser estabelecido com o Messias governando como rei. E o seu trono estará literalmente em Jerusalém. Isso não é simbólico, não é figurativo. Jesus virá dos céus com a igreja, assentará em Jerusalém, colocará o seu trono terrestre e de lá governará as nações para cumprir todas as promessas feitas para Israel. Então o Messias, ele vai se manifestar no final da 70ª semana de Daniel. E essa manifestação será física e visível a todos. A Bíblia diz que assim como o relâmpago sai do ocidente e mostra sai do oriente e mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É um termo judaico mostrando que Jesus é o homem perfeito, é o homem de Deus, é o Messias de Israel. Amém? Porém, a profecia das 70 semanas ensina que o Messias seria morto depois das 69 semanas, e o único jeito de conciliar essa informação é deduzir que Daniel estava falando de duas manifestações. Se o Messias é morto, mas depois ele só vem depois de ressuscitado. Quem foi que morreu, mas ressuscitou? Jesus Cristo, aquele de Nazaré. Amém, pessoal? Ou seja, uma dessas profecias de Daniel é uma delas para morrer como sacrifício pelo perdão do pecado da humanidade. Salmo 22, do 16 ao 18. Uma passagem que fala do Messias sofredor, Isaías 53, do 4 até o 9. Depois você lê na sua Bíblia aí. E outra passagem é que ele virá como o grande rei, o filho de Davi, que vai vencer o mal e vai iniciar o seu reino. Ou seja, essas duas visões foi vista por Isaías e por Daniel. O Messias sofredor, primeiro que morre pelo povo, e o Messias vencedor, Jesus ressuscitado, vindo reinar sobre o povo. Amém, pessoal? Vamos concluir então e vamos terminar a live desta noite. Conclusão. Através dessa análise da profecia das 70 semanas, a gente vai concluir que, primeiro, o Messias veio 483 anos lunares depois do decreto de Artaxerxes. Segundo, ao fim desta manifestação messiânica, ele foi morto. Terceiro, depois de sua morte, ocorreu a destruição de Jerusalém e do templo. Quarto, depois da destruição de Jerusalém e do templo, começou um tempo de ausência de paz permanente sobre Jerusalém, que irá até o início da 70ª semana. Quinto, a 70ª semana vai começar com a assinatura do acordo entre o grande líder político com Israel, mas é só depois do arrebatamento da igreja. Sexto, 3 anos e meio depois desse tratado de paz, o acordo será rompido, os sacrifícios do templo cessarão, o templo será profanado e haverá grande perseguição contra Israel por 3 anos e meio. Você vê isso em Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2 também. Sétimo lugar, no fim desses 7 anos, que é a última semana de Daniel, período de grande tribulação, o líder gentil será destruído
e o reino messiânico será estabelecido. Ou seja, isso implica na ressurreição e na segunda vinda de Jesus Cristo para reinar. Primeiro Jesus já veio. E ele morreu, mas foi ele que entregou sua vida. Ele falou, ninguém tira a minha vida. Eu a dou e eu a tomo de volta. Jesus é Deus. Ou seja, Jesus veio para morrer, para salvar a humanidade. Foi ascendido aos céus. Ele virá de novo só até as nuvens para buscar a noiva, para levar para a casa do Pai. Assim como era um casamento judaico, em que o noivo vinha buscar a noiva e levava a noiva para seu novo lar. Então a noiva, a igreja, será levada para um novo lar, a casa do Pai. Porque o noivo, ele não vinha buscar a noiva e vinha morar na casa da noiva. Não, é a noiva que ia morar na casa do noivo. Nesse caso, a casa do noivo é o céu. De acordo com a tipologia bíblica, no casamento de Isaac com Rebeca. Amém, pessoal? Abraão representa o pai, que mandou Eliezer, que representa o Espírito Santo, buscar uma noiva, que é Rebeca, que representa a igreja, para dar para o seu filho Isaac, que representa Jesus Cristo. E quando Eliezer encontra a noiva, que é a igreja, e leva para Isaac, que é Jesus, Isaac leva a noiva para a casa de Abraão, a casa do pai, e não para a casa de Rebeca. Vocês estão entendendo? Então Jesus não vem para a terra com a igreja. Primeiro a igreja vai para a morada celestial, que é a casa do pai, tipificando o casamento judaico. Amém, pessoal? Resumindo aqui então, essa análise vai comprovar que o Messias, ele veio no ano mais ou menos 30, morreu e ressuscitou antes do ano 70. Também comprova que o Messias voltará depois da grande tribulação, no final da 70ª semana de Daniel. Vai destruir o anticristo e vai estabelecer o seu reino milenar. E o único que se encaixa a todas essas profecias da Bíblia é ele, Jesus de Nazaré. Ele é o Messias que virá novamente, vai estabelecer o seu reino messiânico como o filho de Davi. Eu quero dizer para os irmãos que nesse estudo eu tomei como base a Bíblia Dake, a Bíblia MacArthur, a Bíblia do Tim LaHaye, a Bíblia Profética, o livro da EETAD, que fala sobre as 70 semanas de Daniel, e o Manual Prático de Escatologia do professor Gabriel Porto. Honra a quem honra. Deus abençoe vocês em Cristo e até a próxima. Fui!